Olá, pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje aqui no Columbicast eu vou conversar com Tamires Ferreira, consultora especializada na abertura de empresas da Colub. Vamos falar sobre uma dúvida muito recorrente do público que pretende empreender, que é como funciona, né, esse processo de abertura de empresa. Tamires, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Obrigada pelo convite. Imagina! Você poderia contar um pouco como é o seu dia a dia na Colub? Sim, com certeza. Vamos lá. Então, aqui na Kunub, falando da parte comercial, né? Nós temos uma rotina bem corrida. Nós somos divididos em duas funções. Então, nós temos ali o time de SDR, que faz a qualificação do lead, entra em contato com todas as pessoas que deixaram alguma informação no nosso site, que pediram alguma dúvida, deixaram ali alguma pergunta. A equipe entra em contato, faz essa qualificação, entende ali qual é a dor dessa pessoa e marca ali uma reunião com os closers, né? Eu sou uma closer, nós temos uma equipe de closer que fica responsável todos os dias por entrar em contato com essas pessoas que precisam de alguma solução, né? Então, a dinâmica aqui é bem corrida, cada consultoria dura em média 1 hora, então a gente consegue fazer de 4 a 5 por dia, e o restante do tempinho que sobra, a gente entra em contato com aquelas pessoas que conversamos nas semanas anteriores, nos dias anteriores, ou que estão retornando com mais dúvidas. Então, basicamente, nosso dia a dia é fazer consultoria contábil e ajudar quem já tem empresa aberta e quem precisa abrir empresa. Ah, fantástico. E, por exemplo, a gente sabe, né, que abrir a empresa é um passo muito importante, mas o que o empreendedor ele precisa saber antes, né, de abrir empresa? Bacana. A gente trava bastante essa dúvida aqui quando a gente vai fazer a qualificação, principalmente os SDRs, quando eles vão fazer a qualificação, e entender qual é a necessidade do cliente, né? Primeiro, eu entendo que é importante você saber qual é o seu ramo de atuação, qual vai ser a dinâmica do seu negócio, qual é o seu objetivo, onde você quer atuar, então a localidade, a cidade, o estado, qual vai ser o seu público-alvo, né? Você quer atuar individualmente, você quer atuar em sociedade. É importante que você conheça a legislação específica da sua atividade, da sua região, e que você se programe também quanto aos custos, né? Então, para você que aí pensa em realizar a abertura de uma empresa, eu acho importante você se programar e você entender o nicho em que você vai atuar. E, por exemplo, quais são as principais dúvidas que surgem? As dúvidas mais frequentes, com certeza, assim, disparado, são os impostos, né? Então, a maior dor dos clientes seria quantos impostos eu vou pagar mensalmente com a minha atividade. Então, a gente sempre acaba ali prestando uma consultoria, entendendo qual vai ser a média de faturamento, entendendo qual vai ser a atividade do cliente, para prestar essa consultoria e explicar para ele uma porcentagem mínima ali. E a outra dúvida é sobre como é constituída uma empresa, né? Até eu mesma tive essa dúvida quando eu cursava contabilidade ali no técnico, sobre quais são os pilares para constituir um CNPJ. Alguns clientes vêm dizendo, eu quero abrir uma ME. Outros dizem, eu quero abrir uma Simples Nacional. Outros dizem, eu quero abrir uma LTDA. Na real, é importante a gente entender que a empresa é composta por 3 pilares, né? Então, a gente tem o formato jurídico, que é como você vai atuar no mercado, se é individualmente, se é em sociedade. A gente tem o porte da empresa, eu costumo dizer de uma maneira didática, que é o tamanho dela. Então, a gente tem uma ME, a gente tem uma EPP, né, uma empresa de pequeno porte, e a gente tem o regime tributário, que é o regime que vai te dar a quantidade de impostos a pagar. Então, sua empresa ela não é uma ou ela é outra. Ela é composta pelos 3 pilares. Então, essa é a maior dúvida deles. Como que é constituído um CNPJ? Aí vocês fazem toda essa parte de esclarecer a dúvida, do cliente e tudo mais, certo? Isso, exatamente. Assim, nas nossas ligações, é comum que pelo menos uma vez ao dia a gente explique isso para um cliente,
sobre essas diferenças. Sempre que ele já diz para a gente, eu quero abrir uma ME, a gente já sente a necessidade de explicar quais são as diferenças. Olha, você vai ser uma ME, mas você também precisa definir qual vai ser o formato da sua empresa, você também precisa definir qual vai ser o regime. A sua empresa ela não é composta só pelo porte. Então, a gente sempre explica para que o cliente faça a escolha consciente de qual que é o modelo de empresa dele. Então, pensando que uma pessoa ela já está decidida que ela quer abrir uma empresa. Qual é o primeiro passo, né? Por onde que ela deve começar? Certo. Se ela já tem todas as informações de nicho, de ramo, de localidade, das legislações específicas da cidade e da atividade, ela agora vai precisar do CNPJ para ela se implementar no mercado, né? Então, para ela se cadastrar nas plataformas, para ela formalizar seus contratos, para ela abrir conta bancária PJ, ela vai precisar do CNPJ. Só que o CNPJ, ele não sai assim da noite para o dia, né? Então, uma dica para você que já está decidido que você quer empreender, que você quer abrir a sua empresa e você está disposto a entrar nesse mercado, corre. Por que eu estou dizendo para você correr? Porque você precisa de tempo, né? Você precisa entender os prazos, você precisa entender que com o tempo você vai fazer economia. Algumas pessoas chegam aqui para a gente dizendo, eu tô com esse plano há 1 ano, eu sempre quis abrir, só que agora surgiu uma oportunidade para eu emitir uma nota fiscal e eu preciso desse CNPJ para daqui 15 dias. Não faça isso, não seja essa pessoa. Se você sabe que você quer abrir a empresa, você já sabe quais são os meios, quais são os seus ramos de atividade, então corre para você ter tempo, correr para ter tempo. Então, você abre ali o CNPJ, você espera os prazos de abertura. Uma dica, por que eu estou dizendo isso, né? O imposto, por exemplo, ele é calculado sobre o RBT12, que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, por uma questão estratégica e até de economia, uma dica que a Economy dá para os clientes é não emita nota fiscal no primeiro mês de abertura da empresa, não emita nota fiscal no primeiro mês de existência. Então, se você chega aqui para a gente correndo, diz que você tem uma nota fiscal para emitir daqui 15 dias, você pode acabar não economizando, se prejudicando por não ter tempo de espera. Então, corre para que seu CNPJ saia a tempo, você consiga ali cadastrar ali nas plataformas, você consiga abrir uma conta bancária PJ, você consiga fechar contratos com seus clientes, esperar o prazo de abertura, esperar 1 mês ali de abertura para que no segundo mês você consiga emitir nota fiscal, a empresa esteja cadastrada no Simples Nacional, ela tenha liberação de nota fiscal. Então, se programe. Essa é a minha dica. Se programe. Programar, é isso aí. Exato. E sobre a parte mais burocrática do processo, você poderia fazer um resumo, mais ou menos, de como funciona a abertura da empresa, né? Quais são as etapas? Bacana, consigo fazer esse resumo sim. Então, a primeira parte, a primeira etapa é a gente constituir o contrato social da empresa, né? Então, no contrato social constar o ramo de atividade, o objetivo, o aspecto societário. Então, se ela vai ter uma sociedade, se ela vai ser composta por 4 sócios, o que cada sócio tem direito, o que cada sócio vai fazer, qual a porcentagem de cota de cada sócio, a formação do capital social. Então, tudo isso fica em contrato, né? Os códigos de atividade que vão constar no seu CNPJ, tudo isso fica em contrato. Então, a primeira parte é você ter o contrato social da sua empresa. Esses modelos você encontra na internet, tem modelos padrões aí que a junta comercial exige, a junta comercial de cada estado. Então, você consegue pegar isso na internet e a Economy também consegue te fornecer, a gente consegue construir esse contrato social junto com você, ou também você pode construir junto com um advogado, né? Então, você tendo o contrato social, essa é a primeira parte. A gente vai pegar esse contrato junto com os seus documentos pessoais, RG, CPF, enfim, documentações pessoais do sócio, e vamos levar até a junta comercial. Depois de cadastrar ali na junta comercial, vai sair o número de inscrição da empresa, né? E a gente vai cadastrar na Receita Federal para sair o cartão CNPJ. Depois que a gente tem o cartão CNPJ ali na junta comercial e na Receita Federal, a gente faz a inscrição municipal no seu município, para que ali saia a viabilidade para funcionamento, ou para que ali você faça o alvará de funcionamento. Se você também tiver atividade de comércio, a gente tem mais uma etapa, que além de fazer a inscrição municipal, a gente tem que fazer a inscrição na Secretaria da Fazenda, que é a inscrição estadual, né? E depois
que você tem essas inscrições, a gente enquadra a sua empresa no Simples Nacional, se for o caso, e liberamos a emissão da nota fiscal e a sua empresa já está apta para fechar contratos, utilizar para emissão de notas fiscais, ela já está apta para atuar no mercado. Então, essas seriam as etapas: contrato social, junta, receita, inscrição municipal e Simples Nacional. Ah, bacana. Então, são algumas etapas que vocês dão todo o apoio, né, para o cliente. Isso, exatamente. E uma dúvida muito recorrente também é, por exemplo, sobre quais tipos de empresa, né? Existe um mais adequado para cada tipo de empreendedor? Você poderia falar um pouquinho? Sim, com certeza. Isso é algo que a gente trata muito nas nossas consultorias, assim. Um dos primeiros tópicos que a gente trata na consultoria é qual vai ser o tipo de empresa, né? Qual é o melhor tipo de empresa para o seu negócio? Então, a gente tem alguns tipos de empresa. Para quem vai atuar em sociedade, a gente indica bastante ali a sociedade empresária limitada. Mas para quem vai atuar individualmente, a gente tem ali desde o MEI, ao empresário individual, a EIRELI, a sociedade limitada unipessoal, que é um novo formato que surgiu. Então, existe diferença entre esses formatos. A gente gosta de explicar quais são essas diferenças e o próprio cliente já entende qual que é o melhor para ele nesse momento, né? Então, gostaria que eu explicasse essas diferenças? Poderia explicar sim, por favor. Bacana. Então, o MEI, muitas pessoas já conhecem, já sabem como funciona. Ele tem ali a limitação de faturamento até 81 mil anual, né? Nele você só pode ter um funcionário e existem também algumas limitações quanto às atividades. Não são todas as atividades que são permitidas ali no MEI. Então, algumas pessoas que não possuem atividade permitida no MEI ou até possuem atividade, mas vão aumentar, não vão atingir esse limite de faturamento, a gente já indica empresas do porte maior, né, AME, do formato jurídico, empresário individual ou EIRELI ou sociedade limitada unipessoal. Quais são as diferenças entre elas? O empresário individual, ele não possui segregação, separação entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Isso quer dizer que se um dia a sua empresa ela entrar numa disputa judicial, ela acarretar algum tipo de dívidas, você, como empresário, pode ter os seus bens na pessoa física comprometidos por causa dessa empresa, porque ela não vai segregar o que é uma pessoa física e o que é a pessoa jurídica. Já os outros formatos que eu mencionei, que seria a EIRELI e a Sociedade Limitada Unipessoal, elas já oferecem essa segregação de bens, então ela diz que se sua empresa ela entrar numa disputa judicial ou ela acarretar algum tipo de dívidas, você não vai ficar comprometido, você não fica em risco, mas para que você abra nesses formatos, existem aí alguns pré-requisitos. No caso da EIRELI, você constituir uma EIRELI, ela pede que você apresente um capital social mínimo obrigatório. Sim. Toda empresa tem que apresentar um capital social, mas no caso da EIRELI existe um mínimo obrigatório. O mínimo obrigatório da EIRELI seria de 100 salários mínimos vigentes no ano. Se a sua empresa tiver algum tipo de dívida, se ela acarretar algum tipo de pendência, os credores vão recorrer a esse valor de capital. Algumas pessoas não possuem, não veem vantagem ou até mesmo não conseguem abrir uma EIRELI devido a esse valor de capital necessário para integralizar, né? Então surgiu aí a Sociedade Limitada Unipessoal. Ela carrega esse nome de sociedade, mas ela é unipessoal, então você atua individualmente na empresa e você não precisa de um segundo sócio para compor o quadro societário e você ser considerado uma LTDA. Ela oferece essa segregação de bens, como eu mencionei, só que ela não pede um mínimo de capital social obrigatório, ao contrário da EIRELI. Você pode integralizar qualquer valor de capital que você tenha à disposição da empresa. O único pré-requisito desse formato para que efetivamente haja segregação de bens é você manter os recebimentos da sua empresa numa conta bancária PJ. Então, você recebe na conta PJ e aí sim você transfere para a pessoa física os seus lucros, os seus dividendos, né? Se você fizer essa separação e um dia a sua empresa tiver essa disputa judicial, algum tipo de problema, algum tipo de pendência, você consegue comprovar por meio das contas bancárias que existe essa separação de responsabilidades, entendeu? Então, para quem vai abrir empresa individualmente, são essas as opções. A gente explica certinho e o cliente decide o que é mais vantajoso para ele no momento, o que faz mais sentido, o que ele se sente mais seguro, entendeu? E dentro disso,
quando a gente fala de valores, em média, mais ou menos quanto custa abrir uma empresa no Brasil? Olha, é uma pergunta difícil porque vai variar muito de acordo com o estado, muito de acordo com a região, né? Mas Certo. aí essa incógnita, eu posso dar uma média de valores. Pode ser mais, quanto pode ser menos, mas uma média de valores seria de 500 a 800 reais de taxas governamentais e processos para que a gente consiga concluir essa abertura. Isso considerando taxas e processos, sem considerar honorários contábeis, né? Existem contabilidades que cobram honorários para a abertura da empresa. Então, pode deixar esse valor mais alto. Mas de taxas, para você que vai fazer individualmente, ou para você que vai fazer com uma contabilidade, mas que não cobra aí os honorários, pode levar em média 500 a 800 reais, vai depender do seu estado. Legal. E ainda pensando nessa questão de valores, quando a gente fala de documentos necessários para iniciar um processo, quais são eles e Uhum. quanto custa também, mais ou menos, esses documentos necessários? Certo. Os documentos são bem básicos, né? Algumas pessoas acham que são documentos burocráticos de conseguir, não. RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento, se for casado, averbação do divórcio, se for divorciado, o IPTU, é muito importante o IPTU, não precisa ser um carnê de pagamento nem nada, mas precisa ser uma página que conste o número e a metragem do imóvel. E também não precisa ser o mesmo endereço do comprovante de residência. Essa é a maior dúvida que os empreendedores possuem também. E o número do recibo da última declaração do seu imposto de renda. Caso você não declare imposto de renda, você pode subir o título de eleitor no local. Mas se você declara, aí a Receita Federal, no momento que a gente for cadastrar lá a empresa, ela vai pedir o número da declaração do recibo aí. Como a gente está falando, né, de todo esse processo de abertura de empresa, qual é a importância da contabilidade de fato em abrir ela, né? E depois, como manter Certo. o negócio regular? Certo. Para abertura, eu indico que você faça com uma contabilidade justamente pela legislação específica que existe em cada município, né? A legislação específica de cada município pode mudar toda a dinâmica de uma abertura, né? E se você não tem conhecimento dessa legislação, você pode deixar o processo de abertura muito mais longo, você pode até mesmo fazer a abertura de maneira errada, né? Equivocada. Então, a ajuda de uma contabilidade que entende a legislação do seu município, da sua região, pode tornar esse processo menos burocrático para você, além de te dar um prazo exato para que você consiga as informações e não fique pendente com os seus contratos que você já tinha programado, com a data da emissão da nota que você já tinha programado. Então, para garantir que o processo vai correr dentro dos conformes, né? Então, para a abertura, essa seria a importância da contabilidade. Agora, para a manutenção, é assim de extrema importância que você tenha a contabilidade. Tanto para você manter o controle contábil, e você saber se sua empresa está sendo lucrativa ou não, se ela está tendo um prejuízo ou não, quanto até mesmo para empresas que não possuem movimentações, né? Então, algumas pessoas acham que para empresas que não têm movimentações, ela não precisa ter contabilidade. Pelo contrário, a empresa pode não ter movimentação e não pode ter apuração fiscal de imposto, mas a parte contábil continua. Então, a gente continua com as declarações, a gente continua entregando obrigação acessória, a não entrega dessas obrigações, a omissão dessas declarações podem gerar em multas, essas multas podem gerar em juros. Então, se você não tem uma contabilidade para acompanhar isso, pode ser que daqui 7 anos você ache que está tudo bem com a sua empresa e chega ali uma intimação da Receita Federal no seu endereço, dizendo que você tem pendências, você tem dívidas que podem ser de milhares de reais por causa da não manutenção da contabilidade, entendeu? Sim, muita gente acha que a contabilidade é algo muito burocrático, mas na verdade não, ela vem para ajudar, para dar suporte, para esclarecer, né? Exatamente. E facilitar de fato Exato. do empreendedor. E pensando nisso que você falou de uma questão de erros, de multas e tudo mais, na sua visão, quais são os principais erros que ocorrem na abertura de uma empresa e como que a gente consegue evitá-los também? Certo. O principal erro, vou pontuar o principal, de não saber exatamente
qual atividade escolher para constar no seu CNPJ. Eu acho que esse pode ser considerado o principal erro, né? Como que as atividades vão para o CNPJ? Elas vão com um código que a gente chama de KNAI aqui na contabilidade. Então, esse KNAI, ele vai definir aí a porcentagem de imposto que você vai pagar na sua empresa. Sim. Então, algumas pessoas, elas não sabem escolher qual é o KNAI que define a sua atividade, né? Então, às vezes, colocam um KNAI que não descreve exatamente a atividade. No momento de emitir a nota, o cliente não aceita porque ele diz, mas não é isso que você está prestando para mim, eu não vou aceitar essa nota fiscal com esse KNAI. E aí, para a pessoa conseguir prestar aquele serviço, ela teria que fazer uma alteração no contrato social, que gera mais custos, gera mais processos para colocar a atividade correta, gerando aí muitos transtornos. Ou até mesmo um retrabalho, exatamente. Ou até mesmo se ela coloca o código de atividade errado, ela pode até pagar mais impostos por conta disso. A tributação, ela vai variar de acordo com a sua atividade. Então, às vezes, a sua atividade possuía uma tributação, uma alíquota, uma porcentagem de imposto muito menor, mas por não saber, você fez a escolha ali de um KNAI diferente, que fosse uma tributação maior, você está sendo prejudicado financeiramente falando, porque escolheu o código de atividade errado. Então, esse pode ser um dos piores erros a fazer. Não definir e não saber exatamente a atividade que você vai exercer na sua empresa, fazer escolhas erradas ali no seu contrato social, entendeu? Sim, entendi. Muito obrigada. E, por exemplo, como que funciona esse processo de abertura aqui na Conub? Aqui na Conub é muito mais prático, porque você entra na nossa plataforma, você tem autonomia para iniciar esse processo. Você pesquisa ali no Google, conub.com.br, clica em abrir empresa, e aí você vai cadastrar qual é o seu ramo de atividade, a sua área de atuação, capital social, localidade. Você já chega ali na tela de pagamento que vai constar exatamente as taxas governamentais de acordo com o seu estado. E aí, quando esse pagamento é efetuado, a plataforma já é liberada para você anexar os documentos. Então, aqueles que eu falei, RG, CPF, comprovante de residência, IPTU, tudo isso você consegue escanear, tirar uma foto ali, colocar lá na plataforma. Quando você coloca... E isso, muito mais fácil. Não precisa enviar por correio, nem nada. Você mesmo consegue colocar ali na plataforma. E aí, quando você coloca todas as informações na plataforma, no sistema, automaticamente é gerado o contrato social da empresa, padrão de acordo com o que a junta comercial exige. Então, assim, você entra no site, além de você já saber as taxas governamentais que você vai pagar e você já conseguir anexar seus documentos, no mesmo dia você já tem o contrato social, você já consegue avaliar as cláusulas, avaliar ali os aspectos societários que eu mencionei, você já consegue avaliar as atividades, se está tudo correto. Se tiver informação errada ou se tem uma cláusula a mais no contrato que você quer acrescentar, você consegue deixar lá em observação para a nossa equipe também fazer essa alteração. Então, assim que você define o contrato social e você aprova ali na plataforma mesmo, é só esperar que a nossa equipe vai entrar em contato com você para dizer quando a gente vai levar até a junta comercial e aí a gente vai informando dos prazos daí em diante, entendeu? Sim, entendi. Maravilha. É uma coisa rápida, né? Digital. Rápida. Digital. A tecnologia está aí para isso. É, isso aí. E aproveitando que você falou de todas essas questões, muitos empreendedores abrem um negócio porque eles precisam emitir nota, né? Sobre isso, os empreendedores, o que eles precisam saber, né? Certo. Sobre a emissão da nota, é necessário que todos tenham ciência que ela é obrigatória. Então, se você vai prestar um serviço e você vai ter uma entrada de valor na sua empresa, porque você prestou esse serviço, essa entrada precisa ser comprovada de alguma forma. E ela vai ser comprovada de acordo com a nota fiscal. Então, essa nota fiscal, ela é obrigatória e, para isso, você pode ficar tranquilo. Se você abrir com uma contabilidade, essa contabilidade vai se encarregar de ir lá no site da prefeitura, fazer sua inscrição municipal, liberar essa nota fiscal para você, liberar esse portal para você. Então, é mais simples. Agora existem as notas fiscais eletrônicas. Acredito que a maioria das prefeituras já aderiram. Então, é só você fazer a inscrição municipal,
e emitir diretamente pelo site da sua prefeitura, se você for um prestador de serviço. Se você tiver atividade de comércio, aí você vai ter também que fazer a sua inscrição estadual. E você ficar ciente de que essa emissão é obrigatória para que você faça os recebimentos na sua empresa. E caso um empreendedor tenha já uma marca, né? É importante ele fazer esse registro? Olha, com certeza é muito importante que ele faça esse registro, porque às vezes você pode gastar anos levantando uma marca, trabalhando em cima de uma coisa, para que depois você construa uma casa em cima de uma areia, né? Que tudo desmorone, já tenha algo registrado. Então, se você vai se empenhar na sua marca, registra ela para que você trabalhe e tenha garantia dela no futuro. É bem importante registrar. Sim, com certeza. E para finalizar, você tem alguma dica para quem, né, tem esse sonho em abrir uma empresa? Certo. Olha, a dica que eu tenho para você que já definiu, que você sabe que é isso que você deseja, busque muita informação com quem já trabalha, busque muito, faça seu network. Se você conhece pessoas que atuam no mesmo ramo, busque bastante informação, entenda com essa pessoa como que ela atua, converse com contabilidades que tenham experiência no seu ramo de atividade. Isso, assim, é extremamente importante, é uma dica que eu dou. Busque informação com quem tem experiência no seu ramo de atividade, confirme as informações, e assim você não vai ser pego de surpresa em nenhum âmbito, você vai saber todas as possibilidades fiscais, incentivos governamentais que podem te ajudar a alavancar na sua atividade, alavancar aí no seu mercado de trabalho. Então, faça seu network, converse com pessoas, busque informações do seu nicho. E aí, a chance de você iniciar e tiver menos surpresas negativas no ponto negativo, né? Vai te ajudar a crescer e rampear muito mais rápido do que outras pessoas. Além de ter uma contabilidade, né, de confiança e que preste todo esse aporte para o cliente, né? Exatamente, que entenda a dor da atividade, que saiba os incentivos governamentais que existem para essa atividade, né? Que podem ajudar, que pode ajudar com a economia. Então, uma contabilidade que esteja preparada para receber o seu negócio, para receber a sua empresa e saber implementá-la no mercado. Bom, muito obrigada, pessoal. Hoje a gente falou como funciona o processo de abertura de uma empresa. Tamires, mais uma vez, muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço pela atenção de todo mundo aí que está ouvindo, que está assistindo. E se tiver mais dúvidas, se ficou aí em aberto, entra ali no chat da Conub, chama a gente, que os consultores, eu estarei lá disponível para prestar mais esclarecimentos, tá bom? É isso aí, pessoal. Mais dúvidas, podem entrar em contato com os nossos especialistas. Espero que tenham curtido o nosso novo conteúdo e não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso podcast. Até mais!